estamos iniciando mais um episódio do podcast Consciência. É um prazer receber você aqui para aprender um pouquinho mais com a gente. E hoje eu tenho a honra de trazer uma convidada especial, doutora Carolina Gomes, psiquiatra, especialista em infância e adolescência. Carol, muito obrigada por ter aceito o meu convite, por estar aqui para a gente conversar um pouquinho, né? Você que é tão preciosa para mim, importante, a nossa parceria, a nossa amizade, eu agradeço de coração. Obrigada a você, Ana, pelo convite. A Ana, para quem não sabe, me acolheu quando eu cheguei em Campo Grande. Foi uma das primeiras pessoas que a gente começou a trabalhar junto. E deu muito certo. A gente trabalha junto, enfim, com N pacientes. Que bom. Muitos, Estamos né, aqui. Eu fico muito feliz por essa nossa parceria mesmo, né? Assim, é tão bom a gente ter alguém com quem a gente pode trocar, né? E compartilhar ali as nossas angústias, dificuldades. E eu acho, assim, você é tão acessível. Isso, para mim, é o que me encantou muito em você, né? Com um olhar muito técnico, muito específico. Então, é por isso que eu te convidei aqui, né? Obrigada. Para que as outras pessoas também pudessem, assim como eu aproveito daquilo que você sabe, né? Assim, aprendo com você muito, para que outras pessoas também possam aprender com você. E eu aprendo com você também. Vamos fazer uma troca legal hoje. E eu acho isso é importante, né, Carol? Assim, a gente ter esse olhar de que como um contribui com o outro, né? Essa relação psicologia e psiquiatria. Eu acho que o fato de você também estar aqui hoje é uma coisa para a gente também mostrar para as pessoas o quanto essa parceria funciona, né? E no nosso caso funcionou muito, né? Acho que assim, na saúde mental, até que hoje vai ser um dos temas que você vai apresentar ainda, ninguém trabalha sozinho. A gente precisa aprender a trabalhar em parceria. Então, se a gente acha que a gente vai dar conta de tudo, muitas vezes a gente não dá, né, como profissional. Então, a gente precisa, sim, de parcerias, de trabalhar em equipe para realmente o melhor desenvolvimento daquele paciente. E quando eu falo equipe, não é só psiquiatra e psicólogo, né? Eu sempre falo que envolve escola, envolve família, envolve outras áreas ali que se essa criança estiver sendo assistida, né? Então, tudo isso vai ser o melhor para o paciente. Então, é muito importante a gente ter essas trocas e essa conversa com uma certa frequência até. Sim, e é uma abertura para isso, né, Carol, do profissional, porque eu vejo que a gente se complementa, né? Exatamente. Você no seu conhecimento, a psiquiatria, no conhecimento dela, a psicologia, no conhecimento, no olhar que ela tem. Acho que juntos a gente consegue ter um olhar mais global para o paciente, com né? certeza. E eu gosto muito disso, eu falo para os meus alunos residentes, falo assim, olha, vocês precisam aprender isso, né? Acho que é realmente se abrir para estar disponível para trocas, né? E entender que nós somos parceiros, né? Que ninguém sabe mais do que ninguém, ou não é um olhar de competição, mas é um olhar de parceria mesmo. Eu gosto muito disso, né? Exatamente. E aí, Carol, para a gente começar essa conversa, né? A gente falando aqui que a gente precisa trabalhar em equipe, né? Um combo. Eu vejo que muitos alunos têm dificuldade em como escolher, assim, se eu prefiro a infância, adolescência ou a vida adulta, né? Atender os pacientes adultos. E eu sempre falo que isso é muito pessoal, é muito íntimo, né? Mas quando a gente escolhe atender criança, a gente recebe um combo, né? A gente recebe uma família inteira, uma escola e tudo isso. Não é uma escolha fácil. E eu queria que você contribuísse, assim, com a tua experiência de como foi para você essa escolha da infância e adolescência. Foi muito interessante, Ana, assim, eu estava no final do meu R3, né, a gente faz 3 anos de residência médica em psiquiatria, e aí eu sabia que eu queria mais alguma coisa, porque eu sempre fui muito sedenta de conhecimento, então eu sempre achava que eu não sabia nada, né, eu falava, não sei nada, meu Deus, eu preciso aprender mais, e o que poderia me agregar às outras especializações. E dentre as opções que tinha na época, né, hoje em dia a gente tem mais subespecializações, mas na época a gente tinha infância e adolescência, geriátrica, forense. Geriátrica eu sabia que eu não queria, exatamente porque tinha uma questão interna minha, enfim, né, com os meus avós, e eu não conseguia, na época a minha avó estava iniciando o quadro de demência, então para mim seria muito difícil entrar na geriátrica. E eu falei, vou para a infância. E eu não imaginava como que ia ser. Eu fui meio de gaiato, assim. Foi tipo, e deu certo, que bom, né? Eu não imaginava como ia ser. E o quanto trabalhar com a infância e o quanto a gente aprender sobre a infância faz com que a gente tenha um novo olhar sobre o adulto. Então, eu comecei, por exemplo, eu vou fazer uma anamnese de adulto hoje em dia, falando pros acadêmicos, enfim, né, pros residentes. Eu pergunto, como era a sua relação com os seus pais quando você era criança? Como foi quando você tinha tantos anos? Porque é fundamental. E antes, isso não era um tópico tão interessante que entrava nas anamneses. Então, assim,
fazer infância, não é que todo mundo tem que fazer, mas assim, olhar para a infância fez com que eu tivesse um olhar diferenciado, tanto para o desenvolvimento, lógico, né, para aquela criança, para aquele adolescente, mas também para o adulto. E assim, eu acho que é uma área que agrega demais no aprendizado no geral. Por isso que eu acho que eu tive psiquiatria da infância na psiquiatria geral, né? Foi junto, mas eram umas pinceladas. A gente não tinha as especificações, né? Era muito pouco. E aí depois a gente faz um ano de residência específica de infância e adolescência. Aí nesse ano, e isso melhorou muito a minha relação com a minha própria criança interna e com as crianças, né? Então, assim, eu passei a mudar o meu olhar, eu passei a poder... Coisas que eu não fazia antes. Eu não era muito de ficar brincando com criança, de ficar junto o tempo todo, sabe? Assim, não tinha um olhar para minha criança, né? E eu não deixava isso. Então, durante a residência, acho que foi um aprendizado tão grande, técnico, mas também pessoal. Sim. Né? Então... E eu acho que é isso que faz a diferença na escolha, né? É você ter essa conexão com você. Você entende aquele sentido na tua vida daquilo, exatamente, né? Como você falou, você já sabia que a geriatria você não ia porque aquilo era difícil para você, né? Exatamente. Mas conforme você foi vendo outra coisa e aquilo foi te despertando interesse, fez sentido na sua vida. E eu gosto muito, Carol, da frase da Lia Luft, que eu acho que tem tudo a ver com isso que você disse, né? Assim, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira. É exatamente isso, né? Exatamente. A nossa criança que tá aqui e que a gente continua convivendo com ela, às vezes, sem saber e sem perceber, né? De necessidades que não foram atendidas, de cuidados que ela deixou de receber e que hoje a gente pode cuidar e reparentalizar. Então, não adianta, né? Exatamente. Eu acho que quando a gente fala da infância, mas ela continua repercutindo ao longo da vida, e eu concordo com você, que olhar para o adulto é diferente quando a gente também tem essa compreensão da criança. Com certeza. E, Carol, então pensando nisso, assim, o que você fala pra gente de aspectos principais do desenvolvimento infantil, de cuidados que a gente tem que ter, ou de fatores de risco, né? E aí não só para as pessoas, para os profissionais que nos atendem, mas eu acho que isso é uma informação talvez geral que todo mundo precisa saber, né? Quando a gente pensa no desenvolvimento de uma criança, eu sempre falo assim, começa desde a concepção. A gente não pode pensar em nasceu, agora a gente pensa em como vai ser o desenvolvimento. Eu acho que até antes disso, porque o desenvolvimento vai envolver fatores genéticos. Então, assim, tô grávida agora, né? Então, vamos lá. Envolve genética, então vai envolver a minha genética, a genética do meu marido, né? Dentro. E aí, dentro disso, a gente tem fatores ambientais, né? Que começam desde o período gestacional. Então, muitas coisas que muitas pessoas esquecem é que o período gestacional ele é super importante no desenvolvimento psíquico dessa criança. E aí, por quê? Né? Porque é lá que os neurônios vão estar já começando a se desenvolver. Quando a gente pensa numa estrutura cerebral, a criança, por exemplo, meu bebê já está com o cérebro formado. Tá lá formadinho. Porém, as sinapses ainda vão se modificar muito ao longo do desenvolvimento. E é isso que vai fazer com que essa criança tenha um desenvolvimento típico, atípico, ou mais suscetibilidade para o desenvolvimento de um transtorno mental ou uma doença mental, principalmente nessa faixa etária mais da infância ali, que a gente vai falar hoje. Então, quando a gente pensa na gestação, a gente vai pensar em que poderia influenciar. Eu falo, o álcool influencia. E muita gente acha que assim, uma tacinha, pode... isso pode. Não pode. Não pode, porque ele claramente já tem estudos falando que interfere no desenvolvimento cerebral daquela criança. Então, quem fez uso de bebida na gestação ou mães tabagistas tem risco maior de ter crianças com TDAH. Isso é sabido. Ou com síndromes, né? Tem a síndrome alcoólica fetal, que tem correlação com álcool. É tão séria, né? Isso. Aí, outros fatores que não estão no controle, né? Então, a gente pensa em questões de infecção, tá? Em realmente como foi esse período gestacional, você teve que fazer uso de algum medicamento, algo que possa interferir na formação cerebral. Depois que a criança nasce, no próprio nascimento, já existem fatores de risco. Então, se a criança teve algum tipo de sofrimento, quando a gente fala sofrimento, não é um sofrimento, porque nascer deve sofrer, né? A criança já nasce, né? Já nasce sofrendo. Já nasce sofrendo, mas não é isso. Eu falo do sofrimento mesmo durante o parto, de essa criança ter uma hipóxia. Então, tudo isso vai interferindo. E quando a gente pensa no desenvolvimento ao longo desse período da infância, a gente tem que lembrar, então, nesse cérebro, que é um cérebro no início, que a gente tem vários neurônios lá. É uma criança, a gente nasce com muitos neurônios. E esses neurônios, eles vão sendo podados ao longo do desenvolvimento. E tem períodos que a gente chama de períodos muito importantes, que são os períodos de poda mais importantes, que é aos 2 anos e na adolescência.
E este período de poda neuronal vai fazer o quê? Com esses neurônios se arquitetem da maneira como eles devem ficar. Então, é como se fosse uma árvore, que a gente tem vários galhos que vão lá dar frutos, dar flores, e a gente tem um monte de galho que não tem função nenhuma. Ele só está sugando a energia daquela árvore. Esses tem que cortar. A gente corta para a árvore poder desenvolver melhor esses frutos nos outros galhos, que são galhos mais importantes. Então, esses períodos de a poda neuronal, e principalmente esse período de poda aos 2 anos, é para isso. É para esses galhos, para a gente conseguir que os neurônios que fazem sinapses mais importantes permaneçam. Então, que vão auxiliar no nosso desenvolvimento psíquico, motor, né? Quando a gente pensa na teoria da mente, quando a gente fala de autismo. E os outros galhos que são desnecessários, que estão ali porque estão, sejam podados para não atrapalhar o desenvolvimento dos outros. Né? E como que a gente faz para isso acontecer da melhor maneira possível? Então, a gente pensa num ambiente, né, favorável para que isso aconteça. E tem os fatores genéticos que daí não estão muito no nosso controle. Né? Sim, né? E a interação de tudo isso, né, é o que vai determinar quanto mais saúde a criança tem, quanto menos saúde ela tem, né? E aí entra o conceito de epigenética, né, que é o conceito do quê? Então, eu posso ter uma genética desfavorável. Então, vamos supor, eu tenho pais com esquizofrenia. Eu posso ter o gene que pode predispor à esquizofrenia. Dependendo da minha vivência ambiental, de como for, né, todo esse desenvolvimento, então minhas relações parentais, se eu fui exposto a estresse, se eu tive uso de alguma substância, por exemplo, maconha, que pode interferir e fazer esse gene se ativar. Então, é como se eu pudesse ligar esse gene e ele desenvolve a doença, né? Ou se eu tive vários fatores protetores e aquilo foi se mantendo, pode ser que eu nunca desenvolva esquizofrenia, mesmo sendo geneticamente possível que isso aconteça. Predisposta, né? Exatamente. Como se não apertasse o botãozinho. Exatamente. Né? Não ativa. Que importante isso, né, Carol? Assim, é fundamental que as pessoas saibam isso, porque tem coisas que realmente não estão sob o nosso controle, né? Então, a genética, o temperamento da criança, né? Mas, quando a gente sabe o quanto o ambiente pode contribuir para que isso seja melhorado, né? Para que realmente aquilo que é desfavorável não aconteça, a gente tem mais o que fazer. A gente tem o que fazer, tem como cuidar. Eu acho isso fundamental. Acho que os pais precisavam mesmo saber disso, né? E saber da importância, quando eu falo de um cérebro de uma criança, né, é a gente pensar na importância de um cérebro em desenvolvimento. Então, é um cérebro que, ao mesmo tempo, ele pode ser suscetível aos estressores, porém é um cérebro que é capaz de se regenerar e se recuperar, porque ele está se desenvolvendo. Então, se a gente conseguir, né, agir precocemente ou evitar esses fatores estressores, a gente consegue um desenvolvimento muito mais saudável. É óbvio, dentro daquilo que está no controle. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo de às vezes, situações que os pais podem postergar um pouco para procurar auxílio. Uma criança que teve um atraso de fala. A criança está com atraso de fala. Vamos esperar para ver, vamos esperar tanto tempo para ver, vamos esperar, não, vai passar dos 2 anos, ainda mais no período de poda ainda, vamos esperar, tá com 2 anos e pouco, tá começando a falar. Falou, né? O pai dele também não falou assim. Exatamente. Tão rápido. Aí a gente pensa o quê? Eu tô perdendo tempo. Por que eu tô perdendo tempo? Porque existe um período onde essa criança consegue, esse cérebro ainda consegue fazer essas boas escolhas das sinapses. Se eu perco muito tempo, quando essa criança estiver com 4 anos e eu iniciar qualquer tipo de intervenção, não vai ser tão efetiva. Perdeu aquela janela, né? Aquele tempo de oportunidade que ela poderia já estar recebendo estimulação adequada, né? Chegando com 4, com mais capacidades, com mais habilidades, né? Exatamente. É fundamental isso. Isso a gente chama de período sensível do desenvolvimento. Então, se eu não atuo no momento onde eu tenho que atuar, né? Eu perco um período onde eu conseguiria um ganho muito maior. Isso a gente sabe, por exemplo, de pessoas bilíngues, né? Para uma criança ser bilíngue, essa questão da segunda língua tem que ser apresentada muito cedo. Se eu apresento uma segunda língua para nós, né? Vou aprender a falar alemão. Vou aprender, pode ser até que eu aprenda, mas eu não vou ser bilíngue. Porque o meu cérebro não tem mais essa disponibilidade e já passou a fase, né? Então, eu não tenho mais... Eu tenho força de vontade. Mas, às vezes, não tanta
predisposição, Exato. né? Assim, não é tão fácil, Exatamente. Né? Então, é fundamental isso, né, Carol? E aí, quando você pensa em estresse, né? Às vezes, a gente, na cabeça, assim, leiga, a gente acha que o estresse vai acontecer pro adulto, lá na frente, na vida, e não, né? Pensar que realmente isso, assim, na gestação, o estresse já contribui para a criança ser mais predisposta a não se regular tão bem, a ser mais estimulada com mínimos estímulos, né? Então, assim, uma coisinha pequena, ela já reage de uma forma muito maior, porque desde a barriga, ela já vivia com sobrecarga, né, de neurotransmissores excessivamente. Então, isso já deixa ela mais suscetível, né? Com certeza, assim, e no desenvolvimento. Então, quando a gente pensa no estresse, que eu falo assim, o estresse a gente tem 2 pontos, né? A gente tem aquele estresse. Primeiro, o que o estresse gera no nosso corpo? Então, vai aumentar cortisol, noradrenalina, tem todas mudanças químicas. Uma coisa é um estresse porque a criança caiu de bicicleta e ralou o joelho. Ok, ela vai passar por isso. E esse é um tipo de estresse que, se a criança tiver o suporte adequado daquela família, então a mãe chega, meu filho, vou cuidar do seu machucado, não sei o quê. Ou se for uma criança que tá todo mundo brincando, ela vai levantar, subir na bicicleta e partiu brincar, né? Vou continuar. Então, são estresses pontuais. Aconteceu uma situação pontual em que a criança tomou uma vacina, enfim, né? São situações estressoras, porém, esse tipo de estresse, ele serve como aprendizado. Ele não é um estresse que a gente chama de estresse tóxico. Quando a gente fala no estresse tóxico, que é o estresse que poderia alterar até estrutura cerebral daquela criança, porque altera a estrutura cerebral, porque daí a gente tem esse excesso desses hormônios, enfim, né, de cortisol e tudo, e isso pode alterar quimicamente a estrutura do cérebro dessa criança. Então, ela pode se tornar mais suscetível a ter transtornos mentais específicos, como depressão, como esquizofrenia. E o que é esse estresse? Aí a gente fala de questões mais graves. A gente fala de negligência, de abuso físico, abuso emocional, abuso sexual, né? A gente fala de, às vezes, essa criança ter pais com doenças mentais, o que faz com que essa criança viva num ambiente muito disfuncional, né? A violência, enfim. Então, a gente fala de situações mais graves ou até catástrofes, né? Então, vamos pensar uma criança que viveu até... Pensando no Covid, foi uma situação que a gente teve um estresse crônico ali, né? Que funcionou como estresse tóxico. Então, a gente pensa num estresse mais constante, no estresse que essa criança não tem um suporte, ela não é acolhida, ela não tem um suporte emocional para aquilo, lidar, né? Isso, para lidar com aquilo. E isso altera não só a questão pontual, tipo o choro que a criança que caiu de bicicleta. Isso vai alterar questões químicas de desenvolvimento, né? Então, esse é um ponto que é importante a gente pensar, né? E até pensar na prevenção, na proteção dessas crianças, enfim. E aí, quando a gente pensa em prevenção, eu acho importantíssimo a gente pensar e falar sobre, assim, que nem todo mundo nasceu para ser pai e mãe, né? E tá tudo bem, e não tem problema nenhum sobre isso. Então, eu acho que seria importante a gente divulgar mais, até ter mais programas sobre isso, para que as pessoas realmente reflitam o quanto elas querem, o quanto elas escolhem ser pais e mães. Eu acho que o primeiro ponto de prevenção deveria começar por aí, sabe, Carol? Porque é uma escolha que impacta toda a sua vida, assim, que bom seria se isso fosse realmente sempre escolhido, né? Se eu escolhi ser mãe, a gente sabe que não é, infelizmente, né? E a partir do momento que a pessoa não escolheu ou que ela não está preparada, a criança já está mais suscetível, porque ela já vai ter que lidar com um monte de questões emocionais dela, né? A mãe e o pai, para dar conta dessa criança. Então, acho que faltam programas sobre isso também, e né? Também, Ana, assim, a pessoa é possível nós aprendermos a ser pai e mãe. É óbvio que tem determinadas coisas que a gente não consegue modificar, né? Que são muito profundas, que são muito inatas e enfim. Existenciais, enfim. Mas existem questões que a gente consegue modificar e a gente consegue melhorar para o desenvolvimento dessa criança. Então, a partir do momento que eu sei o quanto eu sou importante para o meu filho e o quanto a maneira como eu lido com ele, ou como o pai lida, ou enfim, né? Isso falando de uma família em que o pai e a mãe são casados, estão juntos. Então, o quanto isso vai interferir no desenvolvimento do meu filho. Muitas vezes, às vezes eu pego, por exemplo, no consultório, uma família de pais que são separados. E claramente eu vejo que existe uma conflitiva muito importante entre o pai e a mãe. E a criança fica no meio, né? Então, um processo ali que chega a ser perto de uma alienação parental, enfim.
eu preciso sempre... Como que eu faço, né? Eu não vou fazer esse pai e essa mãe serem amigos. Às vezes eles viveram coisas ali que foram muito graves. E eles não vão. Só que eu mostro pra eles o quanto isso interfere no filho. E o quanto a relação deles, ou colocar essa criança ali, interfere no desenvolvimento dele. O quanto aquele sintoma que está sendo apresentado para mim, às vezes não é um TDAH, às vezes não é um quadro depressivo, às vezes não é um autismo. Às vezes eu peguei uma criança que parecia que ela tinha autismo, do tanto que emocionalmente ela era distanciada, porque as figuras parentais eram totalmente, tinham várias questões entre eles que jogava aquela criança no meio. Então, quando a gente tenta mostrar o que aquilo está interferindo, às vezes os pais são capazes de assim, peraí, então vamos deixar a nossa briga ou a nossa relação longe e blindar essa criança um pouco de toda essa conflitiva. Mesmo que ela continue acontecendo, a criança não precisa participar de tudo. Né? Exatamente. E o quanto cada vez mais isso acontece, né, Carol? Assim, de a gente ter dificuldades com os pais que não conseguem priorizar o cuidado com o filho, às vezes por questões deles ainda de relacionamento que não está resolvido. E não só com pais separados, né? Isso é interessantíssimo. Às vezes os pais são casados e a criança vive um movimento de alienação parental dentro de famílias de pais que moram juntos, né? E às vezes os pais não têm, que é uma coisa que a gente que trabalha com família, né, Ana? Às vezes os pais não têm esse olhar. Porque eles não percebem. Exatamente porque, às vezes, aquilo se torna tão rotineiro, aquilo se torna tão habitual dentro do lar, que quando é pontuado, até gera uma... Quando a gente fala, enfim, nos atendimentos, nas orientações, os pais começam a se sentir, falando, nossa, será realmente que está acontecendo? E começam a se questionar e se perceber. E tem casos que são muito bonitos, assim, quando a gente vê, quando o tratamento é efetivo, quando a gente vê a evolução, uma mobilização, né? Que a gente consegue perceber o quanto, às vezes, pequenos ajustes fazem com que aquela família comece a caminhar junta e aquela criança se desenvolva melhor. Sim, é tão bonito, né? E isso eu acho que daí vale a pena, né, todo o nosso esforço, quando a gente vê que isso realmente acontece, né, Carol? Sim. E aí, falando de fatores de risco, né? Então, assim, a família, né? Uma família que não consegue se unir em prol da criança, que não consegue ser alinhada mesmo ali, a gente viu isso como um fator de risco, mas que outros fatores de risco você considera importante que a gente fique atento, né? Que a gente, na nossa avaliação psicológica, ou até mesmo com as crianças que a gente convive, que a gente tenha um olhar mais, assim, cuidadoso. Então, assim, pensando no desenvolvimento, tudo que está em volta dessa criança, na teoria, pode ser fator protetivo ou de risco. Né? Então, a gente pensa, primeiro, realmente, nas relações parentais, que são as primeiras relações que essa criança vai ter, num ambiente seguro. Tem um estudo, Ana, que foi muito falado, assim, acho que você deve ter até visto, que são dos órfãos da Romênia. Era uma época na Romênia que não usava-se anticoncepcional, teve várias questões, e surgiram várias crianças órfãs, e essas crianças foram criadas em abrigos, negligenciadas e tudo mais. Então, são crianças que não tiveram o afeto, o cuidado, esse afeto nos primeiros anos de vida. E foram crianças que, assim, a longo prazo, mesmo adotadas em boas famílias, em famílias amorosas, eram crianças que tinham muitas dificuldades, até assim, no âmbito não só afetivo, mas, por exemplo, educacionais, de aprendizado. Então, o quanto essas relações parentais e esse acolhimento, esse holding materno, o quanto isso é importante no desenvolvimento, tá? Então, a gente pensa em fatores, então, né, familiares. Hoje em dia tem um fator que eu acho que, assim, é importantíssimo e que a gente tem que pesquisar nas anamneses e precisa orientar as famílias, que é o uso excessivo de telas. Então, a gente olha, né? Então, a criança tá lá e fica 2 horas, 3 horas, excessivamente em frente a um jogo, a um game, a um desenho. Aquilo faz com que aquela criança não desenvolva, e tem estudos comprovando, não desenvolva, por exemplo, áreas da região frontal que tem correlação com o TDAH, ou que não seria com a doença TDAH, mas com prejuízos atencionais a longo prazo. Inclusive prejuízos de linguagem. Então, assim, cada vez mais a gente tem estudos evidenciando quanto as telas em excesso são prejudiciais para aquela criança. Né? E o quanto, atualmente, as telas têm cada vez mais sido usadas ali dentro de casa. E eu entendo muitas mães, muitas famílias, porque, assim, às vezes você não consegue dar conta de tudo. Aí você fala, fica ali 2 horas ali na tela para eu tomar meu banho, para fazer a janta. Sim, né? Mas a gente
tem que ensinar as crianças a brincarem de outra maneira. Regular o tempo também, né? E regular o tempo. Ter talvez uma rotina ali, né? E entender que, por mais que dê aquele sossego, aquilo a longo prazo para a criança não faz. Pode ser bastante prejudicial. Né? Aí nós temos outros fatores. Então, alimentares, né? Então, hoje em dia, muitas crianças ingerem alimentos só ultraprocessados, não ingerem a comida do dia a dia, que é muito mais saudável. Arroz, feijão e carne, né? Comem só porcaria, tudo que abre, come, não ingere verduras. Então, a gente tem fatores ali também, que são alimentares, que têm correlação com saúde mental. O estresse do próprio dia a dia, do ritmo de vida. Então, nosso ritmo de vida, eu falo, a gente tem um excesso de informação. A criança, então, ela tem um excesso maior ainda. Então, quando a gente pensa, a criança vai para a escola, ela volta para casa, daí ela vai para a tela, onde fica aquele monte de luz pulsando, estimulando. Às vezes entra, né? Enfim, tem muito contato faz muitos esportes, muitas coisas ao mesmo tempo. Não tem momentos em que ela consegue ficar mais calma, descansar. Não aprende a lidar com tédio. Então, a gente tem vários outros fatores ali, né? Que podem interferir. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Você lembra de mais algum outro? Não, a gente já falou dos pais. Aí tem os fatores mais relacionados à doença. Então, a presença de alguma doença, a doença de, né, histórico de doenças psiquiátricas. E tanto a doença clínica. Às vezes também. A criança tem várias doenças clínicas na criança, por exemplo, diabetes tipo 1 na infância. É uma doença que tem correlação com transtornos mentais, porque para aquela criança ter que regular a diabetes, ela ter que aprender que tá todo mundo comendo brigadeiro, ela não pode. Tem várias questões ali, tanto ambientais, mas também propriamente genéticas, que fazem com que aquela criança tenha um fator de risco maior para o desenvolvimento de algum transtorno mental. Então, assim, a gente tem N fatores clínicos que interferem, e os fatores também da predisposição genética daquela criança também, né? E pensando aí mais no lado também, assim, de aspectos emocionais, né, Carol? Você falou do apego, do vínculo, né? Eu acho que isso é fundamental, e a teoria do apego traz isso de uma forma tão importante pra gente, né? O quanto que realmente esses primeiros cuidados aí, o quanto a estrutura que os pais têm para oferecer este cuidado, porque às vezes o apego do pai não é um apego seguro, né? Ele não recebeu isso, então eles têm dificuldade de dar também, né? E pensando em necessidades emocionais, eu acho que também é tão importante que os pais saibam quais são as necessidades emocionais que a criança tem, porque quanto melhor isso tiver sido suprido, né? Então, a necessidade de aceitação, de se sentir pertencendo e conectada com aquela família, né? A necessidade de limites e regras efetivos que a gente percebe hoje tão significativamente, né? De poder expressar as suas emoções, a sua opinião, de ser livre para poder falar, enfim, né? Que todas as necessidades, quanto melhor elas estiverem supridas, menos eles vão bater o pé para querer isso, né? Porque daí eles, quando a necessidade não está atendida, eles realmente batem o pé querendo isso, desde pequenininho, mas a gente continua fazendo isso, os adultos também, né? Fazem birra? A gente faz, a gente bate o pé. Então, se os pais forem melhor psicoeducados sobre necessidades emocionais na infância, para eles poderem suprir isso na sua criança, né? E tem uma questão, né, Ana, eu falo assim, a gente não vem... Por exemplo, eu vou ser mãe agora, pela primeira vez, né? Então, meu primeiro filho. Eu venho com uma bagagem. E a minha bagagem não é só técnica, né? Não. Inclusive, essa vai ser escolhida. Eu acho que na hora que nasceu o neném... lembra. Exato. Muito pelo contrário, ela pesa, sabe, Carol? Já vou te avisando, essa bagagem pesa. Eu venho com uma bagagem e o meu marido vem com outra, né? E aí, assim, como que a gente vai fazer... com este bebê que vai nascer, por quê? Porque eu falo, a gente aprende a ser mãe, eu aprendi o que eu estou aprendendo, eu aprendi sendo filha. Exatamente. E a nossa parentalidade, ela começa a ser construída assim, né? Com aquilo que a gente aprendeu. E por mais que a gente ache que não, que agora hoje eu faço totalmente diferente dos meus pais, não faz, porque isso às vezes é tão inconsciente, é tão natural para você, que você faz baseado naquilo que você aprendeu muitas vezes. E assim, muitas coisas mudaram, né? Então a gente tem várias coisas que, por exemplo, talvez eu não vivi, mas assim, pessoas da minha geração ou os meus pais viveram,
que a gente sabe que talvez não seja tão benéfico para aquela criança. Então, por exemplo, né, antigamente era muito comum bater nos filhos, você ter uma atitude muito mais de uma hierarquia dentro de casa, não uma hierarquia positiva, no sentido de que existe uma obediência, né? mas um autoritarismo, uma situação em que existe até um medo de você se comunicar com os seus pais, porque você sabia que você ia apanhar ou que ia acontecer alguma coisa. Né? E uma dificuldade no acolhimento emocional daquela criança. E hoje a gente sabe o quanto é importante que a gente realmente tenha uma certa autoridade diante dos filhos, porém sem a questão do autoritarismo e sem a questão de você utilizar da violência para isso. E do acolhimento emocional daquela criança. Então, antes era, para de chorar. Você não... já vai passar isso aí. Não, é normal. Você não dava muita importância para aquilo. Engole esse choro. E aquela não importância para os fatores emocionais daquela criança. Sim. Né? E hoje a gente sabe que acolher as emoções da criança, você ensinar essa criança a dar nome ao que ela sente, ajuda muito. Inclusive, ajuda na comunicação com esses pais e ajuda a criança até a obedecer mais. Se ela sabe se expressar, se ela sabe que ela pode ser acolhida. Que ela vai ser ouvida, né? Exato. E é algo que, assim, no consultório, eu acho que uma das coisas que eu mais falo para os pais é sobre acolhimento emocional, sobre você dar ouvido ao que a criança tem para te dizer. Né? E muitas vezes, às vezes, os pais vão em consulta, aí eu atendo assim, né? Primeiro eu chamo os pais, depois eu chamo só a criança, dentro do consultório. E aí eu faço a avaliação lúdica da criança. Quando é adolescente, eu já chamo só o adolescente primeiro, para ele não se sentir invadido pelos pais, né? Mas, às vezes, os pais entram e falam, mas precisa ele entrar? Eu falo, lógico que ele precisa entrar. Ele precisa ser ouvido, né? Ele precisa ser ouvido. Eu preciso entender o que se passa. E mesmo que os discursos de pai e de filho não batam... Sim, é o olhar de cada um, né? É o olhar de cada um diante daquela situação e daquela vivência. E é muito interessante, porque muitas vezes a gente acaba no final, assim, atuando, mediando uma situação que acontece ali dentro da família, e às vezes não é nenhum transtorno específico, às vezes não é nada para ser medicado quimicamente, mas para ser medicado emocionalmente. Exatamente. E eu acho isso uma sensibilidade tão grande, né, de vocês médicos, quando conseguem perceber isso, porque às vezes a família vem para vocês querendo uma medicação, tipo, me dá um remédio que eu preciso resolver esse negócio, né? E olhar para isso, né, Carol, quantas vezes assim, você já manda o paciente de volta e fala, Ana, olha aí, porque agora não precisa de medicação, né? Vamos ver como é que vai. Sim. Olhar e validar o que todo mundo está sentindo. Eu acho que a família como um todo, né? O que eu falei no começo, assim, a gente recebe uma criança, a gente recebe um combo. É a família, a escola, é a vovó, né? Às vezes é a equipe multidisciplinar que tá com ele, né? E conseguir validar o que a criança ou o adolescente precisa, né? O que eles sentem, quais são as necessidades, mas também entender essa família no todo, né? Assim, qual é o contexto em que todo mundo tá ali vivendo, que interfere na saúde mental daquela criança. E às vezes eu, quando comecei a atender, eu pensava assim, vou atender criança, porque com a criança eu me entendo. Com eles dá tudo certo. Eu falei, engano, não é só com a criança. Grande engano. Não é só com a criança que você vai lidar, né? E, na verdade, é isso que você disse, assim, receber uma família. A gente recebe uma família, né? E a gente tem que ver o olhar dos pais, mas também ver o olhar da criança, trabalhar muita validação emocional. Porque principalmente em função de regulação emocional. O que, na maioria das vezes, as crianças não conseguem, porque elas não dão conta mesmo, pela maturidade cognitiva, de se regular emocionalmente sozinha. Elas precisam de um adulto corregulador, né? Com certeza. E aí é o que você está trazendo, de assim, o quanto esses pais precisam conseguir validar essa emoção na criança, né? Então, acolher essas emoções, conversar com eles, explicar que entendem qual é a emoção, que aquela emoção faz sentido naquele momento, e aí pensar como a gente vai lidar com ela, né? E aí, você tá falando, né, então, a psicoeducação dos pais, primeiro, né? Como que funciona o trabalho com os pais. Muitas vezes a gente precisa acolher a família, né? Acolher a criança, mas acolher a família. E se o pai não tem esse repertório, né, Ana? Então, muitos pais, eu falo, né? É muito difícil pais que têm um repertório emocional que ajude a criança, né? Então, eu falo, a gente consegue aprender a desenvolver, a gente consegue aprender isso, mas a gente muitas vezes não vem com essa bagagem. Então, se eu não sei identificar as minhas próprias emoções, se eu não sei dar nome para os meus sentimentos, lidar com eles, eu vou regredir a ponto de agir muito como meu filho,
que também não consegue pela imaturidade dele. E se eu não conseguir melhorar isso em mim, muitas vezes o meu filho talvez não consiga também ao longo da vida dele e passe a agir, né, de uma maneira mais impulsiva, enfim, agressiva, dependendo do contexto. Por quê? Porque quando era menor, nós dois não conseguimos passar para ele como é essa regulação emocional. Sim, e pensando até que as crianças aprendem as mesmas estratégias dos pais na maioria das vezes, né? E a gente vê mesmo de receber isso, que às vezes os pais entram no mesmo embate que a criança, como se no mesmo nível da criança, que você não percebe ali estratégias de regulação emocional, eles agem instintivamente, né? E às vezes, assim, um gritando de igual para igual. De igual para igual, você fica assim, né? Porque não tiveram mesmo um processo de também regulação emocional, né? Exatamente. E eles precisam olhar que eles trazem, às vezes, o paciente para terapia criança ou até o adolescente, e eles esperam que, assim, tá com vocês e que agora vocês vão fazer todo o trabalho. E aí, exatamente. E aí, assim, o psicólogo, né? Então, vamos lá, Ana, você vai ajudar o paciente a aprender regulação emocional. Mas se você conseguir trabalhar, que eu sei que você trabalha super com as famílias, né? Se você conseguir trabalhar com essa família, então, além do setting do consultório, que esse paciente vai absorver o que foi passado, você vai conseguir externalizar isso para que dentro de casa, o que foi aprendido ali também passe a ser ensinado. E aí a gente consegue uma evolução muito mais rápida. Sim. Porque ele tá lá 24 horas, né? Então, por isso a importância de trabalhar com os pais. Não adianta a gente falar assim, eu vou trabalhar aqui dentro do meu mundo mágico, dentro do consultório. Com as crianças eu me entendo. As crianças eu me entendo. Exatamente. Por quê? Porque a criança ela vai aprender através daquilo que é ensinado, passado para ela, mas ela aprende muito através do exemplo. Sim. Muito. Então, trabalhar as famílias, para mim, é um dos principais pilares de trabalhar com a infância. Com certeza. E não é que assim, toda família, todo mundo tá errado, toda família é errada, existe um modo perfeito e certo de... Não é isso que a gente tá querendo dizer. A gente tá querendo dizer que diante de uma criança que tenha alguma questão a ser trabalhada. Então, vamos supor, uma criança com uma ansiedade, com uma desregulação emocional, com um TDAH, ou mesmo sem ser um diagnóstico, mas um medo de escuro, que seja, né? Algo que às vezes é até transitório, mas que interfira na vida daquela criança, um medo de chuva. Se eu consigo trabalhar com essa criança, já é uma criança com uma necessidade talvez um pouco a mais do que as outras. Então, existe uma demanda a ser trabalhada. Quando eu começo a trabalhar essa demanda, eu preciso começar, talvez, a mudar o meu olhar para essa criança. Eu falando agora como mãe ou como pai. A gente precisa ter um olhar, talvez, um pouco diferenciado, porque existe algo no desenvolvimento daquela criança que está saindo fora um pouco do que seria colocado dentro de um padrão de normalidade. E que quanto mais a gente conseguir trabalhar isso precocemente e quanto mais eu conseguir ajudar o meu filho nesse processo, isso não vai se intensificar a ponto, por exemplo, vamos colocar um medo de chuva que é esperado ali, que crianças de 8, 9 anos até podem ser que tenham e seja super transitório. Mas que o meu filho, com 19 anos, não dirija na chuva, não consiga sair de casa no dia de chuva, piore, ou comece a ter medos muito maiores de outras situações e comprometa realmente o desenvolvimento e a vida dessa pessoa. Então, quando a gente trabalha situações pontuais na infância, a gente pensa, estamos prevenindo essa criança de que ela desenvolva algo mais grave ao longo da vida dela, do desenvolvimento dela. Sim, e que bom quando os pais percebem isso. Eu acho que hoje, cada vez mais, a gente está tendo essa abertura dos pais para isso. Ainda tem bastante dificuldade, né, de pais que, quando você fala, olha, eu preciso de uma avaliação psiquiátrica, nossa, eles não querem, né? Ou quando você fala, até mesmo do psicólogo, né, como se eles estivessem fazendo coisas erradas, ou como se eles não dessem conta de cuidar dos filhos dele, né? E não, porque como você disse assim, todos os pais, por melhor que eles sejam, porque a gente recebe muito isso também. Pais que são bem intencionados, que tentam cuidar da melhor forma possível da criança, mas que às vezes não tiveram o estudo que a gente tem ou não receberam uma orientação específica. Às vezes é uma coisinha que a gente vai E a gente tem que olhar para a criança, né? Porque às vezes a criança tem uma demanda que não é uma demanda habitual. Né? Então, tem alguns comportamentos na criança que fazem com que os pais fiquem perdidos. Eles falam, meu Deus, e o que eu faço agora? E é nessa hora que existe também a possibilidade da orientação de pais. Porque são, às vezes, demandas que estão dentro do,
vou colocar uma demanda de uma situação que eu vejo muito no consultório. Muito assim, né? Mas que esporadicamente acontece. A masturbação na infância. Às vezes a gente vê comportamentos masturbatórios na criança e isso gera assim, meu Deus, o que está acontecendo com o meu filho? Exatamente. E gera apavora, né? Será que foi abusado? Já é o primeiro coisa que colocam, e não deixa de ser algo para ser investigado, um perigo e tal. E aí, assim, eles buscam, às vezes, um atendimento pensando, então, o que eu vou fazer com isso? Porque é uma demanda que não é uma demanda habitual, não é uma demanda 100% patológica, quando a gente pensa na questão da doença, pode ser só algo transitório do desenvolvimento daquela criança, mas que, às vezes, uma intervenção adequada auxilia que essa criança realmente não perpetue, não piore, não se sexualize, não tenha, enfim, dependendo, ou não se reprima demais também, né? Até pensando em crenças que são construídas a partir disso, né? Porque daí vem os pais e criticam e falam, não, muito errado, e você tá muito feio fazendo isso. E aí ele já começa a construir crenças sobre ele, do quanto ele é errado, porque às vezes ele gosta, ele sente prazer naquilo, e o quanto o papai e a mamãe estão olhando e falando que eles são inadequados. Então, assim, uma questão que poderia ter sido trabalhada com mais naturalidade, com menos prejuízos psicológicos, né? Sim. Às vezes os pais tentando do jeito deles. E aí vem a questão das demandas que são demandas que às vezes assustam, né? Que são demandas que podem fugir um pouco do que seria esperado daquela criança obediente, que faz a tarefa, que se regula emocionalmente, né? Que também, se a gente for pensar, às vezes é certinha demais e também tem alguma questão obsessiva ali, mas foge um pouco do padrão. E aí, o que eu vou fazer com essa criança? Então, é nessas horas que eu acho que entra o atendimento, né? Que entra a avaliação, que entra as orientações. Mas acho que a gente já falou bastante desse ponto, né? Da influência, que eu acho que, quando a gente pensa nas outras... Eu lembrei de uma outra influência, de um outro fator de risco, que é o bullying. Gravíssimo, que a gente, que muitos pais também não dão ouvidos, né? Porque pais ou a escola falam, mas eu vivi isso é normal, isso já acontecia, sempre aconteceu. Realmente, já teve situações que isso aconteceu e depende muito de como cada indivíduo enfrenta. Porém, os estudos falam que bullying é fator de risco para o surgimento de transtornos mentais. Inclusive, assim, eu já peguei no consultório situações gravíssimas de bullying, de exclusão, de diminuir aquela criança, de um bullying ser perpetuado. Então, assim, muitas vezes um grupo se junta contra determinada criança. E o quanto isso funciona como um estressor, daí funciona como estresse tóxico. Porque se essa criança ficar 6 meses naquela escola, ficar 3 meses naquele mesmo ambiente, sem nenhum auxílio, né, o quanto isso vai fazer com que ela viva sempre no momento de apreensão, nesse mecanismo de luta ou fuga do estresse, e o quanto isso vai repercutir futuramente. Ao longo da vida, né, Carol? De formas gravíssimas e significativas, né? Mas, enfim, muito obrigada pelas suas contribuições. O nosso tempo chegou ao fim, né? Que pena, mas eu quero te agradecer imensamente por você ter Ana. disponibilizado o seu tempo, que eu sei que é tão corrido e tão precioso. Obrigada mesmo, né? Te agradeço sempre pelas suas contribuições, pela nossa parceria. Muito obrigada, Obrigada, Ana, pelo convite. Amei participar. Foi ótimo. Eu já fui convidada no seu programa, né? Agora você está aqui no meu. Fico muito feliz por isso. Obrigada muito mesmo, bom. Tá, Carol? Quero agradecer a todo mundo que esteve aqui conosco. Também quero agradecer de uma forma especial meu patrocinador, Serpa Advocacia. E quero dizer para vocês continuarem nos acompanhando nos nossos próximos episódios. Obrigada e até mais.